BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O Conselho, um escritório de advocacia, exerce um papel estratégico fundamental. Ele funciona como uma instância que equilibra a visão de longo prazo, governança, gestão de riscos e sustentação do crescimento sustentável. Mais do que um órgão consultivo, o Conselho orienta decisões estruturais, como expansão de áreas, entrada de novos sócios, investimento em tecnologia, políticas de remuneração e parâmetros de compliance, garantindo que o escritório avance com coerência, ética e alinhamento cultural. Também atua como um fórum de diversidade de perspectivas, trazendo experiências complementares que ajudam a desafiar pressupostos, fortalecer a tomada de decisão e proteger a perenidade do negócio. Em um mercado cada vez mais competitivo, o Conselho reforça a profissionalização da gestão e contribui para que o escritório se mova com mais estratégia, governança e visão de futuro. Este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Douglas Mota, sócio da área de tributário do Demarest. Ele é mestre e especialista em direito tributário pela PUC São Paulo, possui forte atuação em consultoria tributária e no contencioso administrativo. Douglas é professor de cursos de especialização na Escola Paulista do Direito e no Instituto Brasileiro de Estudos do Direito da Energia, o IBDE, e de MBAs. Douglas, seja muito bem-vindo e obrigado por topar o nosso convite, viu? Obrigado, Gabriel. Prazer falar com você. Prazer é todo meu, Douglas. Queria já começar aqui para conhecer um pouco da sua trajetória, como que você foi parar no direito. O Santos não deu certo mesmo para jogar futebol, como que foi isso aí? O Santos sempre... Outro dia eu vi o Mano Brown falando disso, né? Que o Mano Brown fala que o Santos é realmente algo importante na vida dele, que faz a semana ou destrói a semana. Mas o Santos não deu certo. O Santos não deu certo, pensei em jogar, mas não deu certo, não. Então, me voltei para o direito. Então, uma longa trajetória, acabei a faculdade em 1998. Mas espera aí, Douglas, você sempre quis fazer direito? Era um negócio da família? Como que era isso? Não, nunca. Na realidade, eu sempre fui um cara muito já sempre se falou de humanas, né? Sempre fui um cara muito ligado a isso. E eu fui fiz no colégio e pensei exatamente o que eu queria fazer, né? Eu sempre gostei muito das aulas de história, sempre foi um prazer e foi uma paixão para mim. Aí eu acho que o direito acabou sendo quase uma consequência daquilo que eu imaginava dentro de ciências sociais. Então, para mim, acabou sendo isso. Então, o planejamento acabou sendo ser advogado e seguir essa linha. E aí você fez a faculdade? Fiz a faculdade de Direito, eu fui estagiário no Banco Bradesco, trabalhei lá por quase 5 anos no Banco Bradesco. De lá, eu saí, aí, quando eu concluí a graduação, eu fui trabalhar numa consultoria de direito tributário. Foi o primeiro momento que eu tive contato com o direito tributário, foi na consultoria de direito tributário, a IOB, que era uma grande escola à época. Legal. E nesse momento eu aprendi bastante, né? Então, eu percorri ali os caminhos da IOB, depois fui trabalhar em outra consultoria, mas aí uma consultoria das Big Four, trabalhei na EY, onde eu aprendi muito também, trabalhei bastante e aprendi bastante também. E aí, trabalhei por um tempo na EY, depois saí da EY, fui trabalhar no escritório de médio porte, um escritório chamado Amar Stuber, que hoje não existe, mas era um escritório que eu também aprendi muito. E em 2004 vim trabalhar no Demarest. Então, estou aqui há 21 anos no escritório Demarest, e neste tempo, desde que eu saí do Bradesco e fui trabalhar na IOB, sempre com direito tributário. Então, quer dizer, o direito tributário se confunde com a minha própria carreira, né? Com isso, fui fazer a especialização em direito tributário, depois o mestrado em direito tributário, assumi algumas aulas de direito tributário, e aí desenvolvi toda a minha carreira falando sobre direito tributário. Essa sempre foi o mote da minha vida profissional. E estou aqui no Demarest há 21 anos, me tornei sócio do escritório em 2013, já faz tempo já, né? Nossa. Então, passado muito tempo já,
Eu estou aqui no Demarest, então, há 21 anos, sócio desde 2013, aprendi muito aqui no Demarest, o escritório se modificou bastante, e a área tributária também, né? Está se modificando bastante, se modificou bastante, hoje ainda com reformas tributárias e tudo mais, a gente continua aprendendo. E Douglas, é engraçado, porque você falou lá que gostava de humanas, mas foi para uma área mais de, né, mexer com Excel aí bastante, né, Douglas? Tributário não é muito simples assim, não, né? O direito tributário, ele foi se modernizando, né, ao longo do tempo. E eu acho que há essa ideia também de que o direito tributário tem muito a ver com cálculos, com planilhas, com Excel e tal e tudo mais. Não há dúvida, também você passa por isso. Ainda mais quando você atua também em consultorias, automaticamente isso acaba acontecendo. Então, eu acho que a minha carreira foi uma carreira em que eu consegui unir, desde as situações mais práticas, as situações também envolvendo muito cálculo também, e também as situações envolvendo o direito tributário como si, né, o mérito em si. Então, quer dizer, sim, é verdade que envolve bastante cálculo, mas é verdade também que envolve muita interpretação legislativa, eu acho que o direito tributário acaba se conectando com tudo isso, que é necessário para, finalmente, o cálculo, né, o pagamento, e do pagador de tributo. Muito bacana, Douglas. E Douglas é legal, né? Porque agora você já alcançou sua maioridade aí no Demarest, 21 anos, né? Então agora é a maioridade global. Exatamente. E você está como membro do conselho. Como que foi isso? Porque, se for olhar, você tem uma carreira de 21 anos aí no Demarest, mas, pô, e você é novo, né, Douglas? Então, como que é isso? Obrigado pelo novo, Gabriel. Lógico, eu sei o que eu preciso cantar, né, Douglas? Não, mas você é novo, você sabe que é novo. Obrigado pelo novo, tenho 50 anos esse ano. Então, é uma data simbólica, né? Porque redonda faz você repensar muitas coisas da sua vida. E até olhar para o passado, né? Falar, pô, faria alguma coisa diferente, faria algo, ou faria as mesmas coisas, né? E eu chego sempre à mesma conclusão, né? O que eu fiz é o que me traz a hoje, o que eu sou hoje é o que eu fiz, com erros e acertos. Bom, o Demarest, para mim, eu cheguei aqui já, não entrei como estagiário, como muitos dos meus colegas aqui no escritório, eu entrei já com um advogado em meio, né, ali se chama de advogado pleno, então eu já trouxe uma experiência, uma carreira de algum tempo, e aí um pouco com o passar do tempo, eu consegui me tornar sócio aqui. Bom, talvez por determinadas características que eu tenho, ou porque, sei lá, as situações de momento, eu fui ao conselho de administração do escritório. E aí vale a pena só explicar um pouco, que é a lógica da governança do Demarest. Né? A governança do Demarest, o escritório é um escritório altamente institucionalizado e profissional. E o escritório, quem dá a decisão final é sempre dos sócios. Nós temos uma assembleia de sócios, e essa assembleia é sempre a que dá as cartas, né? Ou seja, é ela que define tudo. E a gente tem uma eleição aqui para conselho de administração do escritório periódica. E aí tem as regras de quem pode participar, quem não pode participar e tal. Mas o fato é que essa Assembleia de Sócios elege um conselho de administração. E este conselho de administração, ele indica uma diretoria executiva que administra o escritório no dia a dia, e também indica o manager party do escritório, aquele que representa institucionalmente o escritório. Com base nisso, o escritório é administrado. Eu fui ao conselho de administração, esse ano estou completando 12 anos do conselho de administração do escritório. Beleza. Cresci muito, aprendi muito, sem dúvida nenhuma. É um trabalho desafiante, é um trabalho desafiador, porque, no final das contas, ali no conselho estão as estratégias do escritório, no conselho de administração. Estão as estratégias do escritório, você tomar decisões e também tentar interferir no futuro do escritório. Ou seja, está no job description de um conselheiro do escritório as decisões estratégicas disso. Pouco tempo, talvez 6 anos depois, eu fui indicado para ir à diretoria executiva do escritório. Né? A diretoria executiva é o órgão ocupado por 2 sócios, aqui no Demarest, 2 sócios indicados pelo conselho, mais um profissional de mercado, que é o nosso CEO do escritório. Então, é um triunvirato que acaba, no final das contas, administrando o escritório no dia a dia, obviamente, sempre alinhado com o conselho, com as diretrizes do conselho, e também com aquilo que a sociedade
deseja. Então, quer dizer, dentro todas as minhas experiências passando por esses órgãos, para mim foi muito grande, porque eu acabei aprendendo muito. É possível que eu tenha determinadas características que me levaram a isso também, mas o fato é que é uma posição, tanto do ponto de vista estratégico, que eu ocupei no conselho, e ocupo no conselho, e também na diretoria executiva, que a gente toca o dia a dia do escritório. E sem deixar também, porque aqui no Demarest, a todo mundo que ocupa as posições administrativas não sai da prática, né? Então, eu tenho que me dividir, tal como meus colegas. No Conselho de Administração somos em 5, desses 5 nós temos, então, dois sócios na diretoria executiva, e nenhuma dessas pessoas, e claro, o manager partner também, né, o representante institucional do escritório, nenhuma dessas pessoas sai da prática. Todos nós continuamos com as mesmas metas da sociedade, como qualquer outro sócio. Então, é necessário se dividir? Sem dúvida nenhuma. O tempo dá? Dá. A gente tem que fazer, dá. Mas o fato é que, com isso, a gente também não perde o contato com o dia a dia do escritório, né? Eu continuo atendendo os meus clientes na área tributária, e os meus clientes internos também, seja na área tributária, também na parte administrativa, que a gente também tem que fazer isso. Então, quer dizer, eu acho que eu tive uma carreira que consegui unificar isso, tanto do ponto de vista tributário, na parte técnica, e também ter essa experiência administrativa que eu consegui desenvolver ao longo do meu período aqui no Demarest. Era sensacional. E é interessante, né, Douglas, porque quando você está na diretoria executiva, você está no conselho também, você tem uma visão global do negócio. Pensando no escritório como um negócio, você sabe como que você... Porque se você não está ali, você não consegue ter essa visão do todo, né? Então você vê aquele momento, quase uma miopia de quem não está ali. Eu acho que isso é muito bacana, né? E você chegou... Quando você foi para o conselho, você conversou com os advogados da velha guarda, vamos dizer, aí do Demarest, para buscar conselho? Você foi na cara e coragem? Como que foi isso aí um pouco? Onde que você se inspirou para ter esse conhecimento? Porque não aprendi na faculdade de Direito. Não. Eu acho o seguinte, Gabriel, eu me lembro bem que quando eu acabei minha graduação, meu então chefe, lá em 97, 98, ele disse, olha, você sai da faculdade de Direito, você é uma besta jurídica. Eu achei aquilo meio agressivo naquele momento, né? É agressivo isso, né? Eu fiquei aqui 5 anos estudando Direito, como assim, né? Mas, possivelmente, hoje ele não repetiria isso, essa frase, mas ilustra bem o que era o momento, mas também ilustra o que você é quando você sai da faculdade de Direito, né? Eu acho que você tem todos os conhecimentos ali do que você viu dos livros, mas é a prática que vai te dar, né? A realidade brasileira, que não é a mesma da realidade de outros países, como funciona o estágio, como funciona o início de carreira, como funciona você passar na OAB. Eu tive a felicidade de passar na OAB logo na sequência de concluir o curso de Direito, e na época você só tinha 2 provas, você tinha a prova no fim do ano e tinha uma prova no meio do ano, não é como hoje que você tem outras possibilidades. Então, quer dizer, você sai da faculdade de Direito achando que você conhece muito de Direito, mas não é bem assim. E aí você vai desenvolvendo sua carreira, e aí sim você vai aperfeiçoando, porque é a experiência, né? A experiência que te traz isso. Mas é rápido, também não é uma coisa que você, no final do dia, não é uma besta jurídica, como o meu chefe me faz. Não é assim. Mas, ao mesmo tempo, é a prática que te traz isso. Então, eu acho que ser advogado de direito tributário me ajuda também nas questões envolvendo a parte administrativa. Para ir ao conselho de administração do escritório, isso não pode ser projeto individual, né? Nunca foi projeto individual. Por quê? Porque projeto individual não tem voo no contexto coletivo. Então, você sim precisa das pessoas, você sim precisa ouvir as pessoas com mais experiência, mas também ouvir as pessoas com menos experiência, para você sentir o dia a dia. E é isso que, no final das contas, transforma você em um bom conselheiro, em você saber ouvir as pessoas, você saber tratar as pessoas, né? O escritório de advocacia também tem suas peculiaridades que uma empresa que não é uma sociedade de advogados tem, né? O escritório de advocacia, todos os sócios são donos da sociedade. Claro que você tem ali aqueles que assumem a administração, outros que não, mas todo mundo é sócio da sociedade. E aí você tem que saber ouvir essas pessoas. Está no job description de quem faz a atividade de conselheiro no escritório de advocacia,
saber interpretar a sociedade. Você não está ali representando o seu desejo individual, né? Você está ali, obviamente, com as suas contribuições, com as suas características, mas traduzindo o desejo da sociedade e também, muitas vezes, tendo que convencer a sociedade de algo que, na sua concepção, com base nas informações que você tem, na leitura e interpretação, você tem que conduzir a sociedade também. Então, quer dizer, não dá para você falar o seguinte: olha, eu fui lá com um projeto individual, eu conquistei, não ouvi ninguém. Isso não existe. Isso não existe, porque senão você não consegue, primeiro, chegar aos cargos administrativos e, segundo, se manter nos cargos administrativos. Eu sempre penso assim, é uma questão coletiva, um projeto sempre coletivo. Sensacional, Douglas. E Douglas, estava pensando aqui porque eu sempre vejo isso nas empresas, né? O membro, quer dizer, de novo, né? A advocacia é um bicho diferente. Mas você estando ali no conselho, você também, cara, não é fácil, porque você nunca vai agradar ninguém nas decisões, não tem como, assim, a não ser que seja uma decisão muito clara, mas mesmo assim, você tem que tomar as decisões que vão ser melhor para a sociedade. Sim. E não é fácil equilibrar isso, né, Douglas? Porque, e não tem nada de errado as pessoas não concordarem com isso tudo. Não. Mas eu acho que tem um papel que eu vejo isso nos conselhos, é o negócio da inteligência emocional. Eu sei que a gente não tinha falado sobre isso, mas eu acho um papel crucial. Como que você desenvolveu isso? Porque tem que ter um pouco de sangue frio, saber lidar com as pessoas, saber tomar decisão e saber, olha, fiz o melhor que eu podia naquilo e beleza. Sim. Assim, Gabriel, eu costumo brincar sempre que você ser conselheiro, mas estar no cargo de administração na sociedade, de advocacia, você nada mais é do que o síndico daquela coisa. Você sabe que você está no cargo, você não é o cargo. Né? Exato. Então, ser síndico, eu brinco com ser síndico porque basicamente ser eleito, daqui a pouco você pode não ser mais eleito. É isso. Ele mesmo é uma rotatividade. Todos os sócios de escritório de advocacia, eles com diversas características, podem ter algum tipo de habilidade também para isso. Né? Mas eu acho que a principal característica de quem quer assumir um cargo de administração tem que saber que você não vai agradar todo mundo. Você não vai agradar todo mundo. Você tem que, sim, faz parte da sua, parte do seu cargo, você tem que explicar às pessoas por que as decisões são tomadas, por que as decisões são assim conduzidas. Isso é parte. Não tenha a ilusão de que todo mundo vai agradar. Você não vai agradar todo mundo. Não tem como. É óbvio que se você estiver agradando 0% da sociedade, está na hora de ser agradado. Mas o fato é que você tem que ter essa consciência de que no final do dia faz parte, sim, você vai desagradar muitas pessoas, mas mesmo as pessoas que você vai desagradar, muitas vezes vão concordar com você. Por isso a importância de você não achar que você é dono da verdade. Você perceber que, sim, você tem que brigar pelas brigas que você entende que são corretas para o bem da sociedade, mesmo desagradando as pessoas, mas, ao mesmo tempo, também tendo a paciência de explicar por que assim são. E se, ao final, você não conseguir convencer, você tem que convencer a maioria da sociedade. É isso. Né? Uma parte você não vai convencer, mas você tem que estar bem com isso também. Né? Porque se você estiver lá achando que todo mundo tem que bater palmo para você, quero te dizer que você está enganado. Não entendeu o cargo. Quer dizer, você cuidar da inteligência emocional, da saúde mental, é muito relevante em cargos assim, cargos que demandam decisões e demandam também muita energia para convencer as pessoas. Eu acho que terapia, por exemplo, é muito legal. Eu sou um cara meio cético com religião, não vou aqui defender nenhuma coisa nem outra, mas eu tenho que admitir isso. Eu sou cético com religião. Então, quer dizer, quando você não tem a religião como uma ferramenta do seu dia a dia, você tem uma ferramenta a menos. Então, quer dizer, ou seja, de todas aquelas ferramentas... Só religião aos santos, né, Douglas? Eu acho que time de futebol, o Santos, para mim, é uma parte da minha família. É uma proximidade com meu pai, que já faleceu, mas... Que legal. Eu acho que essa coisa de saúde mental, essa coisa de inteligência emocional, ela é fundamental para cargos de administração. E quando você não tem a religião, que eu estava dizendo, você não tem essa ferramenta. Então, você tem que buscar outras formas e tal. Mas eu acho que é importante você ter esse balanço, para que você não ache que sempre serão palmas, porque não serão.
É difícil, Douglas, mas é muito legal esse ponto que você traz. E, Douglas, eu queria saber, porque a gente está vivendo, cara, a gente está vivendo a revolução aí, não tem como não falar da IA e o que isso tem trazido, porque vai transformar o mercado jurídico, vão ter novos entrantes, e empresas de, putz, ver o que a Amazon está fazendo e tantas outras estão fazendo lá fora. Eu queria saber como que você equilibra a tradição do Demarest, que é um dos escritórios aí maiores tradições aí no país, com a necessidade de inovação contínua no mercado jurídico. Assim, Gabriel, outro dia eu fui a SPM, né, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, ela lançou o curso de Direito, e nós somos os apoiadores lá, e eles convidaram a gente para escrever um livro, Ah, que né, legal. de vários artigos, convidaram vários advogados de vários escritórios, e eles me convidaram, junto com outro sócio aqui no escritório, o Ricardo Pegriano, para a gente escrever artigos. E eu escrevi o meu artigo falando sobre isso, né, o tema era eu falar para um aluno que ainda valia a pena fazer o curso de Direito, né, e eu fiz ali a minha retrospectiva. Eu concluí a Faculdade de Direito em 98, né, em 98 você mal tinha internet. Então, quer dizer, eu venho de um momento da sociedade brasileira, que ser advogado era outra coisa, né? Ou seja, eu já tinha passado aquela fase de máquinas de escrever, já havia os computadores, claro, e tal, mas a internet não era simplesmente 100% difundida como é hoje. E aí, o trabalho de um estagiário na época era ir ao fórum com as suas fichinhas, ver os processos e tal e tudo mais. Hoje, o trabalho de estagiário é totalmente diferente, né? Então, mas quando surge a internet, aquilo realmente foi uma revolução. E foi uma ferramenta muito relevante. E nesse artigo eu falo sobre isso, ou seja, você tem que imaginar essas ferramentas que estão trazendo, que haverá uma evolução na carreira dos profissionais de direito, sem dúvida nenhuma, e você tem que se adaptar. E não ficar com receio disso, né? Você tem que se adaptar e você também tem que usar essas ferramentas para melhorar o seu trabalho. Dentro disso, a gente percebe que, principalmente na última década, as coisas estão acelerando cada vez mais, até que combina com a história da inteligência artificial. Sim. A inteligência artificial, a gente ainda tem muitas dúvidas de como isso vai se comportar no mercado do direito. Muita gente fala, os advogados vão sumir, muita gente fala que vai ser apenas uma ferramenta, muita gente fala de diversas coisas, como a internet, que surgiu lá atrás, que falava-se muitas coisas também. Então, eu acho que um escritório de advocacia, ou a sociedade brasileira como um todo, ela tem que abraçar a inteligência artificial e saber identificar qual o melhor uso dela. Eu acho que o mercado jurídico vai mudar muito, sem dúvida nenhuma, e a meu ver, o conselho de administração, a administração de um escritório tem que estar conectada com isso. Sim. Tal como nós estamos fazendo aqui no escritório, em que a gente criou grupos relacionados a esse assunto e temos feito debates bastante profundos dentro da sociedade de como a inteligência artificial vai impactar tudo. Vai impactar como eu faço o meu trabalho, vai impactar como eu precifico o valor dos honorários, vai impactar como a gente desenvolverá os novos profissionais. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter isso. A pessoa da minha geração, tal como eu, passou por essas diversas fases. Veio de um mundo que não era digital, foi para o mundo digital e agora está indo para um outro nível, né? É interessante isso, porque eu estava conversando com meu pai outro dia, que também veio de 10 anos mais velho que você, e veio de uma outra geração. A geração de vocês, de ambos, né, também pegaram as transformações, mas vocês têm um alicerce mais forte, porque vocês repetiram muito mais as coisas. Então, fixaram muita coisa que as gerações novas estão tendo outras coisas, outras vantagens, mas nisso eu acho que peca um pouco. Mas tem um ponto, Douglas, e aqui eu expresso a minha opinião, que é o negócio da IA. A galera fala, não, IA para mim é uma ferramenta, e é verdade, vai mudar o negócio, assim como outras mudaram. Mas, e o que eu acho é que ela não vai substituir os bons advogados. E os bons advogados, na minha visão, não é aquele que sabe fazer aquela petição maravilhosa, mas é o cara que estuda. O cara que estuda e que está entendendo como vai usar aquilo. Daí a galera fala, não, mas o bom advogado é aquele que vai usar o trabalho e a IA. E daí tem uma piadinha que o pessoal fala que um cavalo falou pro outro na época quando chegou o carro, ele falou, o cavalo bom não é aquele que tem o carro, é aquele que sabe dirigir o carro. O cavalo não dirige o carro, né? Não é isso. Talvez a gente esteja... É muito novo as coisas, a gente está entendendo realmente, é difícil a gente saber. Então todo mundo está dando um monte de previsão que a gente não vai saber. Sim. Agora, eu acho que o grande diferencial é que eu vejo. O cara que tem o raciocínio jurídico bom, entende o raciocínio. Sabe que, por exemplo, se ele ler um livro, você jogar lá no chat, em qualquer outra ferramenta, ele vai jogar lá, tal autor fala isso.
Mas o chat ou a inteligência artificial que estiver ali usando não leu a nota de rodapé e não sabe que aqui já foi um pensamento ultrapassado, nem sabe qual que era a estrutura daquilo ou o contexto geral, porque você não deu aquilo, você tem que orientar. Então, de novo, você tem que entender a lógica, você tem que ter o contexto, tem que ter um monte de coisa. Ou seja, o advogado bom continua tendo trabalho, agora o cara que não tem a base ele não vai saber nem o que a inteligência artificial está falando, então vai ficar muito mais difícil um cara ruim ter emprego, não vai ter. Essa pelo menos é a minha aposta. Posso estar completamente errado, porque é uma aposta. Mas eu acho que o cara ruim vai morrer, assim como tantas outras aconteceram isso. O cara ter o básico já não é bastante. Eu começaria comentando essa sua fala no seu primeiro tópico ali. Eu não entro muito nessa que a atual geração tem vantagens ou desvantagens em relação à geração anterior. Porque a geração do meu pai falava que a nossa geração também era uma geração que era mais problemática. E possivelmente a geração do pai dele falou as mesmas coisas. Então, quer dizer, sempre a geração anterior vai reclamar da próxima geração. E da geração anterior também, né? É isso. Então, quer dizer, a atual geração de profissionais, ela tem características próprias do contexto mundial. Contexto brasileiro, contexto mundial, contexto das famílias e tal, e tudo mais. Mas são os profissionais do futuro. Esses profissionais do futuro, eles vão se adaptar com base naquilo que é entregue para ele. Né? Eu sempre vejo a sociedade como um pêndulo, né? Um pêndulo que sai de um lado, vai para outro, daqui a pouco volta para cá e tal. Então, não acho que dá para a gente reclamar de tudo, não dá para elogiar tudo, eu acho que há sempre correções de rota. Então, eu não creio, né, não entro muito nessa, que a próxima geração sempre tem desvantagens. Mas tem vantagens e desvantagens, assim como qualquer geração. Não é que uma tem. Não, eu me explico melhor. Cada uma tem as vantagens e desvantagens. Exato. É isso. Não, porque é comum hoje dizer, né, a geração Z, a geração essa, é mimimi. Isso aí, para mim, não entro muito nessa. Mas o fato é o seguinte, eu acho que o que a gente tem de entender é que a gente tem outras tantas ferramentas que no passado não tinha. Né? Como será o profissional do futuro dentro de um contexto de inteligência artificial? A gente pode falar várias coisas aqui, porque tudo vai ser um chute, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu, não vai acontecer. Então, quer dizer, eu acho que o que diferencia um bom profissional de um outro profissional, primeiro você ter o domínio daquilo que você faz, né? Você ser um especialista em determinadas situações, isso te faz um profissional melhor, sem dúvida nenhuma. Mas isso não é suficiente, porque no final do dia, profissionais bons em direito tributário, não sejamos arrogantes. Há vários profissionais excelentes no direito tributário brasileiro. Eu conheço uma série deles em diversos lugares que eu vou, né? Seja dentro das faculdades, seja amigos e colegas em escritórios de advocacia, ótimos profissionais. São meus competidores, são meus amigos, são concorrentes, mas ótimos profissionais. Mas o que diferencia, ao meu ver? O que diferencia de verdade um bom profissional é aquele que entende o negócio do seu cliente. É aquele que está à disposição do cliente para ouvi-lo. Né? É aquele que entende que você, como profissional, não é mais importante que o problema que é trazido a você. Então, é esse tipo de contato, é esse tipo de atenção que te torna um melhor profissional. E óbvio que o seu conteúdo técnico, ele é, sem dúvida nenhuma, o motivo que te procuram. Né? Então, quer dizer, a pessoa só te procura porque ela acha que você é bom profissional, mas ela continuará te procurando se você realmente atendê-lo bem. E atender bem tem a ver com atenção, tem a ver com entender o que a pessoa está te perguntando, tem a ver com o que você entrega a essa pessoa, se coloque no lugar dessa pessoa na hora de receber o produto do seu trabalho. Então, é isso que diferencia um bom profissional. E aí eu boto a tal da inteligência artificial, ou mesmo qualquer outra ferramenta. Isso tudo é a cereja do bolo, no final das contas. Porque você vai ter mais uma ferramenta que vai te ajudar a entregar o melhor trabalho. Isso não tirará a necessidade de você ter o seu conteúdo, de você dar atenção à pessoa que você está atendendo, mas ela vai te ajudar, talvez, a fazer mais rápido, de fazer de forma mais eficiente, de fazer de uma forma muito mais inteligente do ponto de vista de entrega. Então, se você encarar deste formato, você vai rapidamente perceber que é uma ótima ferramenta para você atender o seu cliente. Como vai ser? Tenho várias ideias aqui. Fiz um curso ano passado na França sobre o assunto. A gente lê muito. No conselho a gente discute isso toda hora. Legal. Os cursos que a gente faz.
Então, quer dizer, você tem várias pistas, mas é aquilo, né, Gabriel? Plano bom é o que dá certo, né? Pode ser um excelente plano, mas a execução não foi boa. Cara, você sabe que é engraçado, Douglas. Eu gosto das conversas que vão me provocando. Eu gosto, eu gosto. Bom, você me conhece, você sabe que eu gosto de falar pra cacete. Mas cara, é engraçado isso que eu tava lembrando de quando eu advogava. E daí eu falei, bom, tá bom, eu quero. Qual que é o negócio? Eu quero ir bem na profissão. E como que eu subo na profissão? Tudo bem, tem o caminho básico, vou estudar, vou fazer os casos, tem todo esse beabá. Mas qual que, e é verdade isso que você trouxe, mas qual que é o advogado que mais ganha dinheiro financeiramente, olhando aqui de um aspecto capitalista mesmo? Mas não é o cara que é mais técnico, é aquele que entende de fato a dor do cliente. E você vê um monte de advogado que, se for olhar tecnicamente, não é a melhor coisa do mundo, mas resolve o problema do cliente e entende aquela dor. Então Sim. O cara vai produzir um produto que você vai falar, Sim. nossa, meu Deus, não é sofisticado. Não, mas resolve a dor do cliente, ele entendeu o que ele precisava naquele momento. Sim. O cliente está querendo alguém que resolva a dor, não que, meu Deus, esse cara tem um nome maravilhoso, tá em todos os rankings da vida, tem faculdade, não sei o que, não, é alguém que resolva o problema dele, né? Sim. Sim. Obviamente que isso tudo conta, mas é interessante isso, Douglas, e essas discussões que eu acho que é bacana que você traz do conselho aí, de vocês estarem sempre, bom, de novo eu trago aqui meu pai sempre falou, Gabriel, você quer ir bem na profissão, qualquer carreira, senta a bunda na cadeira, estuda e vai trabalhar, não tem nenhum segredo. Se você estudar, se você se dedicar nisso, vai trazer resultado, porque a maioria das pessoas, infelizmente, do Brasil hoje não fazem isso. E assim, não estou falando nenhum alarme, tem muita gente que tem tudo, é minha crítica, tá? Aqui é Gabriel, nada de... Mas acho que sempre foi assim, o estudo, né, Gabriel? Eu acho que sempre foi assim, né? Você, em diversas profissões, né? E é sempre assim, você vai ter bons profissionais, maus profissionais. O importante é que você entenda que se você realmente quer ser um bom profissional, você tem que se dedicar. É isso. Não existe o talento, e eu penso muito nisso, né? Eu nunca achei que eu fosse o mais talentoso, eu nunca achei que eu fosse o mais inteligente, mas eu sabia que eu tinha que ser o mais persistente, que eu tinha que ser o mais dedicado. E é isso que me guiou, porque meu pai dizia o seguinte, cara, não interessa o que você vai fazer. Se você for ser um faxineiro, pega a vassoura e faça aquela limpeza que você tem que fazer. Se você quer ser um engenheiro, cara, é assim a vida, né? Na vida, você ter talento é só uma parte, não é necessariamente o mais relevante. Não é o mais relevante. Sim. E neste ambiente que nós somos prestadores de serviço, o que adiantará você ser o maior advogado, conhecer de todas as leis, decorar a Constituição do artigo 1 até o último artigo, se você não consegue traduzir isso para o seu cliente, se você não consegue atendê-lo bem, se você acha que você é mais importante que o problema que te trazem. Então, é esse tipo de mentalidade que, a meu ver, sempre moveu o mundo e sempre moverá. Não é hoje, sempre foi, sempre será. Aí você sabe que, para mim, o maior exemplo de inovação é o Leonardo da Vinci, né? O Leonardo da Vinci, você sabe que tinha uma porrada de ideia. Puta, fez lá os esboços, estudava o corpo humano, era um cara curiosíssimo, ia atrás de tudo. E aí você vai ver na biografia do Walter Isaacson, um dos comentários que o Leonardo da Vinci sempre deixava os cadernos é o que você executou, o que você entregou, o que você fez, porque a maioria eram trabalhos inacabados. Sim. Então ele sentia como se não entregasse nada. E tipo, tudo bem, o cara era um gênio, revolucionou tudo, mas ele sentia falta de entregar alguma coisa de fato. Tiveram poucas obras que ele entregou. Concretude, né? Concretude. E eu acho que você traz um pouco disso, Douglas. Eu acho o seguinte, falando um pouco aqui da minha vida no conselho de administração, você tem que escolher prioridades. Eu tive grandes companheiros de conselho de administração, que eu acho que, no final das contas, você vai aprendendo com cada um deles, com características diferentes, que vai formando a sua própria personalidade, né? Então, eu acho que, num conselho de administração, você tem que escolher prioridades, mas é a sua prioridade? Não necessariamente, né? É a prioridade do bem maior. E aí, você ouvindo os outros companheiros de conselho, você vai tentando filtrar isso conjuntamente. Então, primeiro, estar num conselho de administração, você tem que entender que não é a sua vontade que vai prevalecer sempre. E quando a sua ideia prevalecer, você tem que ter a consciência de que que prevaleceu a decisão coletiva, né? Porque se você achar que você chega no conselho de administração e vai fazer valer a sua vontade por teimosia, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Eu acho que a grande virtude de um conselho de administração é mostrar a você que o trabalho individual ele é importante, mas não é o definidor. Então, quer dizer, no conselho de administração, você precisa definir prioridades, você vai saber que determinadas coisas você entende que são importantes, mas há outras mais importantes. E isso, ao mesmo tempo que dá resultados, é frustrante.
porque você sabe que está deixando coisas pelo caminho e que muitas vezes você decepciona aquelas pessoas nos casos no escritório de advocacia dos outros sócios, que você deixa as pessoas decepcionadas, mas o fato é que o tempo é limitado, como o dinheiro também é finito. Então, você não consegue tocar todos os projetos ao mesmo tempo. É a soma de coisas, né? Essas pessoas que fazem parte desse coletivo, todas colaboram com a sua própria formação. E eu acho que eu fui um cara premiado com isso, porque eu fui um cara jovem, eu fui para o conselho de administração, pelas minhas características ali, a questão de contexto do momento e tal, e eu acho que eu aprendi muito. E isso me ajudou, inclusive, a perceber o mundo de uma forma diferente, de como as coisas devem funcionar. Um escritório de advocacia não é como uma empresa em que você tem um presidente que toma a decisão, claro, dentro das órgãos de governança, e ele vai passando de forma vertical. No escritório de advocacia, como o Demarest, que nós somos hoje em 103 sócios, você tem o quê? Você tem que convencer essas pessoas. Porque se você pensar que você chega e simplesmente está decidido, não é bem assim. Faz parte de uma discussão, faz parte de você convencer as pessoas. É óbvio, como eu disse, você não vai ter unanimidade. Mas você tem que dar a certeza para essas pessoas de que mesmo que ela não concorde com você está pensando sempre no bem comum, que é guiar o escritório da melhor forma possível. Acho que esse se tiver algum segredo, é isso. Eu acho que é isso que é muito relevante. Muito legal, Douglas. Eu lembrei de uma frase que eu li, o Homo Sapiens, né, do Yuval Noah Harari. Na teoria dele, ele fala que o que fez o Homo Sapiens prevalecer foi o que as outras espécies não conseguiriam, que é a cooperação. Então, é assim que a gente vai para frente, porque se a gente tivesse só um cara ali, só com as ideias, a gente não ia ter discussão. Então, isso tudo é muito importante. Douglas, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Assim, adorei o papo. Eu queria saber se você tem um contato para deixar, o pessoal quiser trocar ideia com você, aprender mais sobre conselho, crise espiritual. Ótimo. Aí na profissão. Não, claro. Esse mesmo autor que você citou, o Harari, no Homo Deus, ele diz que muitas vezes as pessoas nem se dão conta de coisas tão diferentes, né? Como, por exemplo, ele falou da pandemia, no livro dele, antes da pandemia, ele disse, olha, se tivermos uma pandemia, será difícil combatê-la, porque as pessoas não vão aceitar uma coisa tão diferente. Eu penso que é algo similar à inovação, à inteligência artificial, que já está acontecendo e muitas pessoas negam. Então, acho que a grande lição disso tudo aqui, pelo menos para mim, do tempo de toda essa fase de conselho, é você sabe tentar reconhecer isso. Bom, eu estou no Demarest, 21 anos, estou no LinkedIn, Douglas Mota. Não sou um cara muito afeito a Instagram e tudo mais, tenho Instagram lá, mas não sou muito afeito a isso. Mas estou aqui no Demarest, na área tributária, no LinkedIn, estou sempre à disposição para bate-papos. Perfeito, Douglas. Obrigadão, viu, cara? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDinLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BDinLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.